Eu vou precisar voltar um pouco na história para mostrar para vocês por que o Reiki ele pode ser entendido, talvez, de uma forma mais ampla, como uma filosofia de vida. E eu uso o Reiki hoje, além da numerologia, que é outro campo que eu trabalho. Então, eu busquei usar essas duas ferramentas, vou chamar dessa forma, o Reiki e a numerologia, para fazer, inclusive, o meu projeto de vida espiritual, que é uma das coisas mais importantes para você avançar nessa cura, nesse equilíbrio, nesse propósito de estar vivendo aqui, com dor e sofrimento, e como ser humano, a gente passa por todos os problemas que vocês passam. Ninguém está numa situação melhor. Mas, como não é falado da numerologia hoje, mas sim, como o Reiki tem um caminho que pode fazer com que você, andando, vivendo essa filosofia de vida, você acaba resolvendo vários setores de problemas físicos, biológicos, emocionais, mentais, espirituais. Existe uma estrutura que nós precisamos lembrar do primeiro passo, lá quando o Usui resolveu sair do projeto dele de só criar o corpo físico e tentar fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas a terem uma claridade mental, uma limpeza emocional. Ele foi buscar lá no imperador Meiji, na época lá de 1890, algo assim, existiam 125 princípios, e esse conjunto de princípios, inclusive ligados à formação de samurais, era chamado lá de Kotodama. Tá? Kotodama era um conjunto de princípios em que os samurais, os que estavam lá, o próprio imperador, faziam seus mantras, suas meditações de manhã cedo e no final da noite. Tá? Então, essa é uma prática muito importante, não só dentro do Reiki, mas em vários caminhos de resolução espiritual. Para você que quer fazer um projeto de vida, né, é preciso entrar em certas práticas diárias. Desses 125 princípios, o Zui pensou, eu não vou conseguir ensinar isso porque as pessoas não têm paciência nem vontade de se tornarem samurais, aqueles seres buscando ser super-homens ou super-mulheres, né? Então, ele fez uma pesquisa junto à sociedade, aos médicos, né? Teve o apoio do Hayashi, aos psicólogos da época, para entender quais eram os comportamentos que mais prejudicavam a saúde da pessoa. Tá? E segundo as pesquisas daquela época, ele conseguiu separar dos 125 problemas, ou os princípios estavam ligados, o princípio era um mantra, era um entendimento que você, em meditando sobre aquilo, refletindo e aplicando na sua vida, você eliminava um problema, uma doença. Então, esses 125 princípios, se você levar a sério, você curava tudo na sua vida. Inclusive, retardava até a degradação, a velhice. Mas aí precisa ter o trabalho de monge ou de discípulo, ou estar afastado, é uma vida bastante monástica. Como isso não era acessível e popular a todas as pessoas, essa pesquisa trouxe o seguinte: existe 5 atitudes ou comportamentos humanos que fazem com que as pessoas adoeçam mais. Seriam as atitudes mais críticas, mais caóticas. E aí o Zui pensou, se eu pegar 5, cabe numa mão, tem 5 coisas para explicar, todo mundo vai poder ver desse lado da mão os problemas e do outro da mão soluções, né? Quando a gente junta aqui, para esse problema aqui, esses 5 problemas, eu tenho essas 5 soluções. Até a meditação gacho que ele faz lá, tem muito sentido a gente usar as 5 antenas, 5 significados e por aí vai. Vamos lá. Como é que a gente começa a entender essa estrutura filosófica para que a gente tenha o Reiki como uma filosofia de vida e organize a nossa vida? Então, a gente não vai usar os 125 princípios, a gente vai ficar com 5. Mas esses 5 princípios vêm para atender 5 problemas e atitudes muito críticas. Primeira, o sentimento, a gente trabalhando com emoções, o sentimento de ódio, e aqui vem uma explicação básica. Se você cultiva o ódio a uma pessoa, a um time, a um partido político, a um candidato, seja lá o que for, até o pior ser do planeta, se você cultiva o ódio dentro de você,
você está com uma atitude que vai causar muito mais intensamente uma doença. Você vai ser um câncer, um problema de coração, um problema digestivo, tá? Então, se a gente está pensando que tem 125 princípios para ajudar a curar, e os 5 piores são os que a gente está falando agora, então tem que fugir disso aí. Senão você não pode ser uma pessoa saudável cultivando ódio dentro de você. A segunda questão que causa muita doença séria do caráter emocional, psicológico e vai desembocar no físico, é a questão da preocupação. Que a gente diz, pô, mas preocupação, franzir a testa, ficar preocupado com coisas que nem se manifestaram ainda. Isso é uma coisa muito terrível para a gente ficar doente? Sim, segundo a pesquisa do ZUI, sim. Então, é legal porque a gente separa assim, pré-ocupação. Você está se ocupando antes da hora. E aí vem as questões de acabar com a preocupação, a gente vai falar daqui a pouco. Acabar com o ódio, a raiva também. O ZUI trabalhou isso. A terceira atitude que causa a maioria das doenças, e das doenças graves, é a ingratidão. Você ser orgulhoso, virar o coxo, né? A pessoa que te ajudou, que te dá suporte, você realmente desvalorizar, desmerecer. Inclusive, quantas pessoas têm ingratidão em relação aos seus pais? Tem que cuidar disso, dentro da família, fora. Ingratidão e, geralmente, consigo mesmo. Você não pode ter raiva de si mesmo, não pode se preocupar consigo mesmo e nem ser ingrato a você mesmo. É possível ser ingrato a mim mesmo? É possível. Nós temos vários eus. Eu tenho o eu animal, o eu espiritual, o eu humano. Pode ser que um esteja sendo ingrato ao outro. E vamos para o quarto, né? Porque aí a gente vai depois ver como é que a gente resolve isso. A desonestidade. E a gente, poxa, mas eu ser desonesto causa doença? Causa. Talvez você não veja doença física, mas a psicológica, isso causa questão emocional, vai dar zebra. E, por fim, a ignorância, no sentido de estar associada à maldade. Se nós pegarmos aquele agressor do mestre, que ele foi lá e cuspiu e provocou o mestre, né, tentando agredir, a maldade que ele tentou fazer foi muito mais enraizada na ignorância do que, essencialmente, numa maldade de um sábio. Depois ele se deu conta que ele estava errado, e aí, o que aconteceu? A maldade tende a sumir quando a ignorância também some. Então, essas 5 questões, eu diria que são a base, são os fundamentos da filosofia Reiki. Parece simples, mas colocar em prática isso é muito difícil. Você não ferver de raiva, de ódio quando acontece alguma coisa errada. Não ficar preocupado, né? Às vezes pega um exame assim, poxa, ó, teus triglicerídeos estão altos, papapá, bababá. Você já começa a ficar, será que eu tenho alguma doença, né? Preocupação, tu já está criando doença ficando preocupado. Então, vamos ver nesses fundamentos qual é a atitude básica. Contra a irritação, tem que desenvolver calmaria, seja calmo, tanto é que, às vezes, os princípios, esses 5 princípios do Reiki, às vezes vem, muitas vezes o primeiro princípio diz, não se irrite. Aí outros colocam assim, não, vamos trocar, não vamos falar não, vamos assim, fique calmo, tá? Então, o ficar calmo, ele impacta em você fazer uma respiração profunda. Puxa o ar, se acalma, conta até 10. A irritação, a emoção da irritação, o melhor remédio e não custa nada é você espichar profundamente a sua respiração. Contra a preocupação, você tem um fundamento no chão, estou construindo um templo, né, uma casa. A gente abriu a terra, está fazendo as fundações. Primeira fundação, vamos ficar calmos, vamos respirar profundamente. A segunda fundação, das 5, é se ocupar com aquilo que está na hora. Daí a gente afasta a preocupação. Se amanhã eu tenho um concurso e eu estou preocupado, hoje o que eu tenho que fazer? O que é melhor? Se eu já estudei bastante, então eu tenho que fazer técnicas de relaxar a mente, ficar com a cabeça sem grilo, sem nada, sem preocupação. Se eu não consigo, então eu vou estudar mais. Porque daí eu estudando, eu não estou preocupado com a prova, eu estou ocupado com o conteúdo que vai cair na prova.
e exige esforço, tem que sair da zona de conforto. Todos os princípios é sair da zona de conforto. Então, o segundo princípio se resolve a isso. Isso é uma reflexão que a gente está fazendo. E o que é a filosofia? Filosofia é você refletir sobre aquilo que você executa, não ser um robô. Então, não adianta eu saber dos símbolos, das técnicas do Reiki, vou lá, sou um terapeuta, aplico, ou sou um professor, eu passo as regras, as informações, mas eu não paro e reflito. O Reiki tem que ser refletido passo a passo, atitude a atitude, símbolo a símbolo, técnica a técnica, tudo com reflexão. E os princípios também. O terceiro princípio da ingratidão é óbvio. Como é que a gente deixa de ser ingrato? Atuando com gratidão, com agradecimento às coisas que nos acontecem. Hoje, estou com a mão doendo, mas os pés estão bons, eu tenho que achar um modo de dizer assim, pô, que bom que eu estou com os pés, né? Estou agradecendo, não precisa agradecer a Deus, se você não acredita em Deus, agradeça a você mesmo, poxa, cuidei dos meus pés, está bem. Mas se você acha que tem ajuda, então pratique. Os empresários dos mais bem-sucedidos hoje, eles praticam a gratidão, né? Eles não são egoístas e acham que conseguem tudo. Então, até a questão estrutural, financeira, econômica, está se inserindo muito, né, a questão da gratidão. Mas gratidão com sentido, né? Eu não vou assim agradecer as coisas que realmente a pessoa veio me dar uma bofetada, obrigado por me dar uma bofetada. Não é assim, gente. Vamos ser com senso crítico o que é dentro do campo da maldade ou da bondade, que o ser humano consegue classificar. A questão da desonestidade é seja honesto consigo mesmo, comece por você mesmo. Se você pensa de uma forma e sente alinhado, fale e haja de forma honesta, não esconda isso. Está mais alinhado, está mais, vou dizer assim, é mais honesto, se dá para dizer que é mais honesto, né? Porque ou é honesto ou não é. Mas digamos assim, tem uma propensão de honestidade muito mais fiel àquele que pensa besteira, sente besteira, fala besteira e faz besteira. Esse é um cara honesto, né? Transparente, pelo menos, do que aquele que pensa coisa ruim, sente coisa ruim e se finge de bonzinho. Isso vai causar doença, vai ter trauma psicológico e vai dar problema em coisa física. Então, esse alinhamento é uma coisa muito importante num dos princípios, quarto princípio do Reiki. Seja honesto consigo mesmo, e aí você sendo transparente, você está sendo honesto com os demais. E só depois desses 4 princípios que você conseguiu revolucionar sua vida, seus hábitos, é que a ignorância e a maldade podem ser combatidas. Então, a gente vai com conhecimento e bondade. Essa questão da bondade, como é que eu vou ser bondoso se eu estou irritado, se eu estou preocupado, se eu sou ingrato e sou desonesto? Não tem um ser que vai conseguir ser bondoso. Então, parece que a ordem dos princípios que o Zui trouxe, ele tem um sentido sequencial. Né? Primeiro, respira fundo, acalma, baixa a poeira, acaba com a irritação, para depois você vai, emocionalmente tá calmo, vai para o mental, começa a tirar a tua preocupação. O que eu vou fazer para ficar ocupado e não preocupado? Diante disso, conseguiu chegar nesse nível? Poxa, vou agradecer que eu cheguei até aqui. Sumiu ódio, raiva, estou despreocupado. Tá bom, agradeci esse processo, deu certo. Vou refletir agora. O que eu tenho que fazer é pensar, tá alinhado? Ok? Tá, tudo bem. Aí a gente vai para essas práticas e se torna um ser bondoso. Você está sendo bom consigo mesmo e quando vai agir com outras pessoas, pô, cara, gente boa, essa pessoa aí, né, não quer passar por cima de ninguém, não tem egoísmo e por aí vai. Então, a filosofia Reiki parte desses 5 princípios, não é só isso, tem outras coisas paralelas, mas se a gente vai subir numa escala de reflexão filosófica, em cima dessa fundação, nós temos que construir pilares, tá? E eu vou ir do 5 até o número 1. Vai ser 5, 4, 3, 2, 1, até construir esse templo da filosofia Reiki, que é esse templo que a gente cultiva dentro de si mesmo. Os 4 pilares são suficientes para a gente fazer uma casa, um templo. Com 4 pilares, está bem fortalecido. Um dos primeiros pilares é a meditação.
Se você não aprende a meditar, a ir para dentro de si mesmo, a fazer os processos, então a gente trabalha também muitas técnicas de meditação, mas hoje está disponível aí em várias escolas e internet tem muita coisa boa. Se você não meditar, você não é um ser reikiano que está fundando a tua segurança, a tua energia e o teu propósito. Você precisa levantar essa casa. Então, um pilar é a meditação, o segundo pilar é a respiração. Precisa entrar numa prática, numa disciplina de ter respiração em que você tem consciência que você puxa o ar, segura o ar, solta, se é por 5 segundos, por 2 segundos, mas você não fica passando o dia simplesmente no automático de respira, inspira, respira e vai de acordo com a vida. A vida te traz uma notícia ruim, teu coração acelera, tua respiração encurta. Isso não é autocontrole, isso não é um pilar do Reiki, inclusive vai te prejudicar, não vai manter teu estado de equilíbrio de saúde. Então, pode pegar todos os momentos do teu dia, uma vez por hora, e dizer assim, eu vou fazer uma respiração longa, 2, 3, faz 3, aí volta para o trabalho, e com essa técnica você está construindo um pilar muito fortalecido junto com a meditação. Isso são exigências que eu coloco, assim, entre aspas, né, para aqueles que estão fazendo formação em Reiki com a gente. Se você não tiver práticas de meditação e respiração, esquece o caminho do Reiki. Não adianta você ter o dom de achar que cura as pessoas, mas você vai ter problemas lá adiante. E nós vemos terapeutas que ajudaram muitas pessoas e, de repente, morre um tumor, uma coisa terrível, de uma hora para outra, e a gente fica se questionando, como é que está todo o espectro desse ser? Será que ele não tinha um problema que estava remoendo lá? Será que não parou para respirar e meditar e ficou agoniado, e aquilo lá somatizou, e a pessoa era uma pessoa boa, fazia de tudo para os outros, mas para si mesmo não estava cuidando? Então, esse sistema de filosofia Reiki, ele é para tentar ver todos os cenários para você minimizar o máximo de encrencas terríveis que pode vir pela frente. Por mais que o karma pode pegar alguém que está bem ajustado na filosofia Reiki. O terceiro pilar são exercícios suaves a moderados que também têm que ser feitos, a tal da ginástica. Por que eu chamo suaves a moderados? Porque é para você trabalhar não uma respiração curta, você consegue juntar, né? Então pode ser caminhada, pode ser uma dança, pode ser ginásticas, mas você não pode ser um ser que fica sentado na cadeira ou que fica na maca lá atendendo 6 dias por semana e você não faz exercícios físicos, você só dormiu, levanta, atende, vai com toda a bondade do mundo. Então, vejam como é complexo o pacote da filosofia Reiki. E o quarto pilar, voltando para o terceiro pilar, alguém às vezes pergunta, mas eu sou lutador de boxe, eu nunca posso ser reikiano? Claro que pode ser, só que você tem que ter o teu momento de exercício suave e médio, moderado, tá? Um tai chi, faz alguma coisa nesse sentido, né? Você pode inventar caminhadas, né? Alongamentos, danças, como eu falei, são práticas aí que não precisa de tanto ensinamento, as pessoas já engatilham uma prática diária aí e é suficiente. E o quarto pilar tem a ver com hábitos de vida saudável. Principalmente isso é cobrado na formação dos maestros. Você não pode, vamos começar do hábito alimentar. Não pode se atracar a beber, a fumar, essas coisas não cabem. Um maestro, uma maestra Reiki não pode chegar nesse nível de finalização de processo de formação, né, básica, e ser um fumante inveterado, um viciado, sabe? Ou só dormir, só ficar deitado. Então, a alimentação, exagerar no açúcar, na gordura, sabe? Essas coisas, farinhas. Tem muita informação hoje de o que a gente tem que pegar leve para ter uma alimentação saudável, mas também as emoções. Eu não posso exagerar só assistir filme de morte, policial, meu psicológico. Isso não é um hábito de vida saudável. Eu tenho que ler livros bons, ter conversas boas, virtudes, ideais nobres. Isso é hábito de vida saudável. E é exigido, quando o pessoal chega no nível 3 de formação, eu digo, vocês agora são maestros de vocês mesmos, vão ser comunicadores do Reiki. Como é que vocês vão ser exemplo de desajuste com hábitos de vidas não saudáveis? Então, esses 4 pilares são
pontes, né? Na verdade são pilares, mas a gente chama assim, das fundações até o teto da casa Reiki, nós precisamos ter esses caminhos, essas estruturas. E aí nós chegamos no nível trino, que envolve a questão mística, a maestria. A maestria, ela exige que você trabalhe a dualidade, então é uma meditação superior, buscando a energia do vazio, essa junção das mãos, para o Zui, ele chamava de a técnica Gash, por isso que em japonês, Ho significa técnica, e vai sempre no final da palavra. Então, quando a gente diz Gash, Ho, é colocar as mãos aqui e tentar ficar praticamente respirando, ligado com a sua respiração e esvaziando a mente. Não é tão fácil, e talvez é muito difícil esvaziar a mente de pensamentos, mas diminuir a questão e buscar a energia do vazio. Então, essa é uma técnica mística superior que é ensinada também lá para a maestria. Dessas técnicas místicas, as 3, essa é uma, ela é muito mais voltada para energização pessoal. Depois, a segunda técnica é a lei de Ho. Então, lei de ou Reiki é oração. Nós temos um processo de oração dentro do Reiki, que essa oração é feita de modo espontâneo, posso dizer assim, que é o espírito e a energia estejam conectados com esse amor que eu cultivo em mim para transmutar o que é doentio, desagradável, em frequência, né, curadora, e que eu seja um canal purificado. Então, a gente pode fazer isso mentalmente, né, antes de atender alguém, ou de fazer alguma sessão de Reiki, ou alguma palestra. Essa é outra questão mística. Então, como fazer, a gente ensina nos cursos, mas aqui eu estou dizendo o que existe dentro da filosofia Reiki. E a terceira questão é o tratamento, né? É o Chiryo-ho ou Chilyo-ho, a técnica dos tratamentos. Aí, geralmente, a base dessas técnicas são as 21 técnicas que a escola do Zui trabalhava e as outras técnicas que foram ensinadas. Então, tem técnica de você impor as mãos, tem técnica de você fazer massagem, de fazer soquinho, né? De você fazer canalização de informações. Então, tem diversas técnicas, e aí vem o campo do tratamento. Quando as pessoas já estão habilitadas a atender, é bom que você tenha toda uma formação e um entendimento de por que cada técnica tem sua função, de onde é que vem, nesse processo. Aí, subindo para o penúltimo andar, nós temos as 2 forças do Reiki que poderiam ser o marketing mais básico para explicar para os leigos, aqueles que pela primeira vez estão querendo saber o que é o Reiki. A gente pode dizer o seguinte: essas 2 imagens, forças, são: o Reiki é um caminho de crescimento pessoal. Então, se você é aquela pessoa, eu nunca quero ser terapeuta, eu não quero trabalhar com clínica, então nunca vou ser reikiano. Engano total. Você pode entrar no Reiki, obter a formação, passar pelas técnicas e tudo mais, entrar numa clínica e nunca ser um terapeuta, nunca escolher ser terapeuta. Você escolher assim, eu quero um crescimento pessoal, aprendizado e práticas em mim mesmo. Então, o Reiki é um caminho de crescimento pessoal. E a outro marketing, vamos dizer assim, a divulgação do Reiki, qual é o outro caminho que existe? É o caminho da cura, que a gente chama natural, tá? Porque a gente pode forçar uma cura. E, de novo, a gente está colocando cura entre aspas. O Reiki na Espanha, ou na América mais latina aqui, que tem a língua espanhola, eles até separam. Eles chamam cura para o corpo, essa expressão, quando é físico, e sanação para questões psicológicas. Eu tenho uma preocupação que não sai da minha cabeça. E aí você passa pelo caminho do Reiki e essa preocupação, sumiu. Vai vir outra. Mas aquela você eliminou. A gente nunca vai estar livre desse trabalho de cura, tá? Então, nesse sentido, seja sanação, psicológico, emocional ou cura, eu não quero desestimular as pessoas. Então, a gente pode, eu uso isso, eu curei da dor de cabeça,
Eu curei a rinite, eu curei uma bronquiolite que eu tinha, né? Curei da gripe, curei do cicatriz, mas por trás a gente sabe que a vida ainda é passar por doenças e curas, e parece que nunca acaba. Mas dentro do caminho da evolução do Reiki, a gente vai ficando fortalecido para enfrentar os próximos desafios. Então, quando a gente sabe o caminho de amenizar essa dor, essa doença, e faz isso a não estourar outra coisa, a gente chama de cura natural. Para ficar bem claro, quando que não é uma cura natural? Quando eu tomo um remédio, que ele tira a minha dor de cabeça, mas ele está causando gastrite. Isso não é cura natural. Isso é enganação. Eu sei que a medicina não chegou no ponto ainda, a homeopatia, a alopatia estão ali tentando se integrar, mas nós não podemos ser mais ingênuos, tá? Quem é que lê a bula hoje, né, por completo? Então você tem que saber optar, a minha dor de cabeça eu preciso resolver, vou curar, tá? Mas vou ganhar uma gastrite, vou ter outro problema. Então, eu não chamaria isso de cura natural, eu diria uma cura parcial, depois você vai ter que fazer outra cura e nunca para. Pelo Reiki, nós priorizamos, sempre que possível, a cura natural. Então, se em vez de eu tomar um remédio para uma gripe forte, que ele vai me dar azia, se eu tomar um chá com a mistura certa do mel, do limão e um adstringente, talvez demore um pouquinho mais para tirar o efeito da gripe, do nariz entupido, dos sintomas, mas eu estou buscando uma cura natural. Essa questão é bem complexa. Eu não vou dizer que tem que fazer uma coisa ou outra, só estou dizendo as possibilidades e que a gente precisa entender. Cura natural, você está indo para um status melhor. O Reiki bate nessa tecla. Analise, reflita, seja um pesquisador, seja um filósofo. Por isso que eu estou trazendo essa expressão, a filosofia Reiki, e não o Reiki, tá? Para a gente ter esse outro viés. E sim, o topo desse templo, dessa casa, vai fechar com essa expressão máxima que a gente entende do Reiki. O que é o Reiki? É essa conexão da informação de nível espiritual superior para melhor tratar o fluxo da energia da vida. Teve uma época que a tradução de Reiki era energia vital universal, que dá uma ideia assim, então, é a energia da vida que está no universo, abundante, mas para mim isso ressoa mais como só o Ki, só a energia da vida, que está em todo o universo. Por quê? Antigamente se pensava que tudo fora da Terra era espiritual. Então, se está vindo uma energia de fora da Terra, a gente diz que é o rei está ali, né? O rei que está junto. Mas hoje não, hoje a gente sabe que o nosso universo ele é uma bolha, ele é limitado, e dentro do universo existe energia mental, emocional, prânica, astral, biológica, física. Toda essa energia, inclusive a energia mental, ela está dentro do Ki. E fora nós temos o campo espiritual. Esse campo espiritual pode nos dar informação, pode mergulhar para ter experiência aqui. Com certeza nós somos espíritos de fora da Matrix, tendo a experiência humana, tendo que trabalhar com essa energia aqui para corrigir as doenças do nosso universo. E se nós não acessarmos a inteligência, a informação espiritual, nós não estamos fazendo aquilo que o Reiki propõe. É justamente agir aqui ligado com coisas mais elevadas de fora. E, ao mesmo tempo, dá para dizer para vocês que os espíritos, ou a informação que vem de fora, quando ela entra na Matrix, ela não atua de forma mágica. Ela precisa se adaptar e entender como é que a Matrix funciona, porque ela tem uma frequência que não age aqui. Se não baixar a frequência dessa luz espiritual, ela não vai mexer no problema da doença, do DNA, né, da dor daqui, da dificuldade que tem a colar. Então, não é um passe de mágica, é preciso o discernimento do amor não divino, o amor despertado, criado na Matrix, dentro do nosso universo. Esse amor que nasce aqui, da sua concepção e da sua frequência, é que consegue pegar a energia de fora
transmutar e agir na energia de dentro. Tudo isso é um processo que não precisava estar dentro do Reiki, da filosofia Reiki. Pode ser algo que seja natural e a gente tire nome, que seja um processo da vida, do universo e fora do universo. Mas o Reiki é um dos primeiros caminhos de pessoas, estudiosos, terapeutas, que chega e faz essa leitura. E aí se diz, onde é que você aprendeu isso? No campo do estudo dos reikianos. Então é o Reiki que é responsável por isso, são os reikianos que vão fazer isso? Não. Talvez outras pessoas já estão fazendo isso e nem sabem que existe essas terapias, essas práticas, todo esse conjunto de informações, né? Toda essa história que hoje ganhou o nome de Reiki, mas antigamente chamava de bioenergética, que pode estar contemplando todos esses processos que a gente está falando aqui hoje.